Legal, estamos começando mais um Zona Esportiva Cast, hoje com a presença do pessoal do Rio Grandense, está aqui com a gente, o diretor e o treinador do Sub-20, o Jesus e o Miguel. Legal, satisfação recebê-los aqui. É uma alegria muito grande, Tesses, poder estar aqui nessa roda de conversas, onde a gente vai colocar o nosso público para terem noção do que o Rio Grandense está fazendo nos dias de hoje. Legal. Miguel, parabéns, né? Você há pouco recebeu a função aí, uma tarefa, eu sei que não é fácil, né? Tarefa difícil, né? De ser treinador, o pessoal acha que é moleza, mas as coisas não andam bem assim muitas vezes, né? Ainda mais de clube do interior, mas tá aí pronto para o desafio, Miguel, ser treinador de Sub-20, uma equipe está sendo estruturada, uma equipe nova, montada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês, e a galera muitas vezes pensa que é um luxo estar trabalhando com futebol, né? Que é um mar de rosas. Mas tem muita coisa envolvida por trás, é uma preparação muito grande, e cada desafio envolve dificuldades diferentes, né? E vai da gente saber lidar ali com cada desafio. Perfeito. E depois não é, né, Tessa? A dificuldade que se torna para um treinador, no nosso caso, tu não está contratando os melhores. Tu está fazendo uma peneira, tu está buscando, garimpando, dentro daquele projeto que o Miguel tem em mente, né? Então, aí que a gente vê a dificuldade e a capacidade do treinador, né? Jesus, tu tem uma vida, né, no esporte, no futebol principalmente, futebol profissional, uma vivência muito grande, e a característica principal, né, de quem é do interior é uma característica de muita determinação e, acima de tudo, resignação, que muitas vezes pensa uma coisa, mas não consegue realizar por falta de estrutura, muitas vezes, né? Exatamente. Veja bem, Tess. Eu, como tu mesmo falou, tenho uma vivência com futebol. Veja bem, na década de 70, eu tanto joguei no Inter quanto no Rio Grandense. E a maior, assim, alegria que tínhamos é ver o estádio cheio. E isso é o trabalho que nós hoje vamos fazer, trazer o nosso torcedor para dentro do clube novamente. Porque a gente sabe que a torcida do Periquito ela é muito grande, mas ela está adormecida. Naquela função de esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai, e isso vem incomodando a nossa torcida. Então, nessa oportunidade, a nossa presidente, que por motivos particulares não pôde comparecer aqui conosco, fez esse projeto, colocou etapas para serem vencidas e ela vem vencendo ao natural. Então, tanto é que já tentamos vir para os holofotes o ano passado, mas por problemas de enchente, como diz o Renato Gaúcho, né? As enchentes. Então, a gente acabou dando um basta, para que esse ano, sim, a gente viesse com tudo. E realmente agora, a nossa parte, como diretor, que seria escolher um elemento capacitado para tocar esse projeto, aonde que nós caímos? O Miguel. O Miguel, que já em outras oportunidades já trabalhou no clube e fez um bom trabalho lá dentro. Então a gente deu prioridade nesse momento para que o Miguel venha realizar o seu próprio sonho. O Miguel, eu sei que tu aí tivesse algumas equipes amadoras, né, trabalhando. Uhum. Com feminino também trabalhasse, né, Miguel? Não cheguei a trabalhar com feminino. Não chegou a trabalhar. Não. Tá, mas tu tem essa ideia do que é o esporte, a importância do esporte de Santa Maria. Claro. Santa Maria valoriza muito o esporte, mas não apoia. É isso. É impressionante. Na hora que está acontecendo, todo mundo bate palma e valoriza. Só que o apoio é difícil. Quando tu recebeu esse convite, Miguel, o que tu pensou? Bom, né? Eu vim para Santa Maria há 8 anos atrás, terminar o ensino médio, mas com aquele gosto, né? Como eu queria viver do esporte, como eu queria viver do futebol. E no ano seguinte eu já entrei na faculdade, na UFSM, e já comecei a receber alguns convites para estar trabalhando na área. Então fazem 7 anos que eu trabalho com categorias de base aqui dentro da cidade. E em um desses anos eu tive a experiência de trabalhar no profissional do Inter de Santa Maria.
Então, nesses 7 anos, eu venho conhecendo a fundo o que é o esporte aqui dentro da cidade, a nível da categoria de base, né? Então, eu vejo quantas escolinhas tem aqui na cidade, eu vejo quantos projetos tem aqui na cidade, eu vejo quantas equipes já participaram de competições muito grandes alguns anos atrás e talvez isso venha morrendo ou é um vai e vem. Então, eu venho percebendo o quanto tem esporte daqui dentro da cidade, mas o quanto muitas vezes é difícil fazer o esporte aqui dentro da cidade. Como tu falaste, né? Muito pela questão do apoio. Então, percebendo essas dificuldades que a categoria de base tem aqui dentro de Santa Maria, conhecendo a história do Rio Grandense e vendo que o Rio Grandense também é um clube que teve suas glórias, mas também teve seus momentos de vai e vem, eu consegui identificar, cara, o que o clube precisa, como a gente poderia ajudar o clube. Então, em 2020, um pouco antes de começar o coronavírus lá, eu me encontrei com o Paulista lá no Rio Grandense, com o pessoal da diretoria na época, e a gente conversou, como é que a gente pode trazer o clube de volta? Vamos fazer um profissional? É muito difícil fazer um profissional, vamos começar com a base então. Pelo menos com a base a gente já começa a plantar uma sementinha para colher daqui uns anos. Infelizmente veio a pandemia naquele 2020 e 2021, que atrapalhou bastante os trabalhos, mas ele teve continuidade. E agora eu recebi o prazer de, digamos assim, Miguel, volta para casa, volta para o Rio Grandense, que tu conhece o clube, tu conhece a gurizada e tu tem capacidade de nos ajudar a colocar o clube onde merece. Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, cara, que bom, foi uma satisfação muito grande poder ajudar, até por algo que eu me identifico, né? Exatamente. E tu falou um detalhe aí que me chamou muito a atenção, a gente está, na medida do possível, apoiando as categorias de base, fazendo trabalhos, inclusive nas competições, quando a gente vai lá acompanhando. Nós fomos 2 vezes no Rio Grandense, na Play Cup, né? Tivemos lá fazendo essa cobertura na tentativa de dar visibilidade ao trabalho que é feito. E a gente viu muita gente, alguns até que eu conversei em off ali, fazendo anos que eu não via no Rio Grandense. Então a categoria de base está também trazendo de volta alguns torcedores, como Jesus disse, né, que vão ser importantíssimos nessa caminhada de vocês agora aí. Então um belo trabalho, também vai nosso parabéns ao Paulista, que está desenvolvendo esse trabalho junto lá, né? O Paulista é uma pessoa, Tesses, que a gente pode dizer assim, ó, eu faço tudo no nosso clube. Ele administra, ele põe a mão na massa, ele cria os projetos e vamos para realizações. Então eu vejo assim, Tesses, as nossas categorias de base, como tu já presenciou, hoje nós temos 280 crianças lá, que vai do 7 ao 17, agora com a sub-20. Então, assim, ó, o clube vem se estruturando de baixo. Vai fazendo a base. Com a base perfeita. Entende? Assim, várias, como eu diria para ti, assim, várias coisas estão sendo renovadas dentro do clube. Estão sendo estruturadas para isso. Então, assim, a gente pretende chegar o ano que vem com uma base do profissional. Que a gente a ideia não é trazer um de lá, outro de cá e tal. Nós temos uma base e buscar aquilo que nos falta. Então, esse é o trabalho que hoje nós entregamos ao Miguel, que tem essa capacidade de fazer isso. Eu já observei, no domingo a gente teve uma peneira, e eu prestando atenção no trabalho que ele vinha realizando, e o pouco de futebol que a gente já conhece, né, Tesses, batia com aquilo que ele estava fazendo. Então, qual é a minha alegria? Estamos no caminho certo. Você falou, né, na experiência, na vivência, e está sob tua responsabilidade toda essa parte do esporte, na realidade, dentro do Rio Grandense, né? E você, pelo conhecimento que tem, sabe, e o Miguel também, que essa base aí, essas crianças que vocês falam, junto com as famílias, vão ser os torcedores que vocês vão começar a ter novos. Porque se não existir renovação de torcedor, o clube vai minguando, né? Ele vai diminuindo, vai minguando, vai se tornando menor. Testes, eu vou te dar uma noção de algumas coisas que acontecem no dia a dia. Volta e meia, pessoas identificam a gente através do uniforme do Rio Grandense. Ah, mas o Rio Grandense vai voltar mesmo? Mas não tá fechado? Então a gente tem que trabalhar toda essa parte com o nosso torcedor. E quando a gente coloca para eles o que nós estamos fazendo, aonde queremos chegar, a alegria desse pessoal é enorme.
E não é um ou dois, é muita gente que a gente conversa ou que identificam a gente, né? Às vezes eu vou ao banco, não dá tempo de trocar de roupa, vamos de abrigo mesmo. Então a pessoa olha, mas rio-grandense. Sim, rio-grandense. Então assim, ó, e é uma coisa assim que eu constatei na minha vida, Tesses, jogando nos dois clubes, a torcida do rio-grandense ela é muito fervorosa, ela é muito forte. O Inter tem a torcida dele? Tem, mas a torcida do Inter ela é passageira. Por quê? O estudante que está na cidade, o militar que está na cidade, essa gente vem, se forma e vai embora. E a torcida do Periquito, ela é uma torcida ferrenha e ela vem do ferroviário, dos familiares de ferroviários. Então a gente percebe assim, ó, que à medida que a gente conseguir dar visibilidade para esse clube com futebol mais próximo do profissional, e o ano que vem profissional mesmo, então a gente vê que tem como nós trazer esse torcedor adormecido de volta. Ver a vibração, porque hoje a gente vê qual a vibração dos pais, quando joga as categorias menores, categorias intermediárias e a 17, a 15, tu vê a vibração que esses pais têm na beira do campo. Então, isso faz com que a gente acredite que logo, logo, o profissional vai trazer esse torcedor que, não vamos dizer fanático, mas que admirador do Esporte Clube Rio-Grandense. Então, nesse ponto, entra a minha parte. Fazer com que esse trabalho se realize, que a gente consiga uma harmonização dos poderes, né? No caso do Paulista, do Jesus, do Miguel, para que a gente consiga fazer esse clube ser grande urgente, para ver a nossa torcida inflamar novamente aquele estádio. E a importância disso que vocês falaram aí, que tem o ferroviário, né? Além disso, agora com essas categorias de base que vocês estão fazendo esse trabalho, torcedores novos estão surgindo, né? Que não é ferroviário, mas que está torcendo para o Rio Grandense, em decorrência do filho estar ali junto, participando, e ele aprende também a gostar do Rio Grandense, o familiar. Né? Agora mesmo, Tess, na peneira, eu falei com vários pais que tiveram lá com seus filhos, que são torcedores, mas que o clube não dava meios do clube. Ele não chamava, pessoal. Para o pessoal vir para o clube e ter a alegria de estar no nosso pavilhão. Então, essas coisas, tu ouve aqui, tu ouve ali. Domingo mesmo eu tive a satisfação de vários pais vir falar comigo. Vim saber se realmente é verdade isso que vocês vão voltar. Vamos voltar sim. O Periquito está vivo e vai voltar forte. Miguel, bom, desafio lançado, desafio aceito. Como é que tu pretende agora montar? Tu tem uma competição logo ali, né, Miguel? Sim. Tu vai ter que montar uma equipe para uma competição, né? Bom, o que a gente traçou nas conversas iniciais ali, como ia ser feito esse trabalho, é como o Jesus mesmo falou. A gente colocou etapas a serem cumpridas, né? Então, o clube tendo uma sub-7, sub-11, sub-13, 15, 17, pensar que logo fazer um profissional, ali fica uma lacuna, né? Do sub-17 até ao profissional, falta uma categoria, tem um elo perdido. Ainda tem que dar um pouco mais de rodagem. Essa galera ali que termina ali o sub-17 não necessariamente está pronto para jogar uma competição profissional. Tem que dar mais uma rodagemzinha. Né? Então o sub-20 ele é fundamental, né? Então vamos montar um sub-20 neste ano, até porque o custo de fazer um sub-20 ele é menor do que fazer um profissional. A gente montando um sub-20, a gente vai ter uma noção do trabalho que a gente vai conseguir executar dentro da estrutura do que a gente tem, dentro dos projetos, dos apoios que a gente tem. Fazer um time competitivo, a gente vai jogar o Campeonato Gaúcho Sub-20 A2, né? A competição estadual Sub-20 é dividida em dois níveis, o A1 e o A2, a gente vai jogar o A2. E dentro dessa competição a gente vai montar um elenco que a gente vai conseguir ter um parâmetro, né? Ó, a gente tem atletas aqui, ó, de excelente nível que ano que vem, numa volta do profissional, vão nos ajudar bastante. Ou a gente tem um elenco aqui, ó, que precisa ser muito pouco mudado. A gente sabe que a competição é a terceira divisão, é a competição profissional que o clube almeja, que a maioria das pessoas perguntam e querem que a gente coloque o time fardado dentro de campo, né? A galera quer ver o profissional, a galera tá esperando isso.
Mas a gente tem que pensar em fazer um sub-20 bem feito para que a gente chegue num profissional bem estruturado. Sim, depois só precisa, de repente, colocar uma espinha dorsal e... Exatamente. Perfeito. Pronto, né? É como todo projeto, ele é dessa forma, né, Tess? Tu tem que ter uma espinha dorsal. Tu tem que ter uma basezinha, no mínimo, para que tu possa, até para que essa base te ajude com aqueles que vêm acrescentar alguma coisa e viver aquilo que nós já estamos vivendo, que é o coração do periquito. Essa é a nossa realização, é ver isso acontecer. O próprio Miguel meu chegou numa alegria enorme lá. A satisfação que ele sente em estar trabalhando no clube, que eu estou convivendo com ele desde sexta-feira passada. Na sexta foi apresentada a comissão técnica, foi onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então a gente fez assim, ó. Esses dias que vem passando, eu venho apenas observando, vendo aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente pode aprender ainda com eles, né? Que trazem coisas novas para o clube, né? Por exemplo, né, Tess? Eu sou da década de 70. Então, olha a diferença. Os próprios treinamentos, bem diferentes. Então, a gente assim vê e tu acaba, ao longo dos meus 72 anos, novamente aprendendo. Entende isso aí? Isso é o futebol. Isso é o futebol. Que faz com que tu esteja aberto, esteja ok, né? É uma palavra que tu conhece bem, né? Esteja ok para a observação daquilo que tu pode acrescentar no clube. Sem dúvida nenhuma, o futebol, né, exige, principalmente do treinador, uma atualização constante, né? E até porque tu tem que procurar adaptar as tuas ideias, muitas vezes, ao que tu tem na mão. Às vezes o treinador tem uma ideia do que ele pretende, mas se ele não tem as armas, ele não consegue muitas vezes fazer. Então ele tem que estar adaptando, né, Miguel? E são muitas coisas, né, que envolvem, né? Por exemplo, a gente quando está estudando, a gente está na universidade estudando, a gente está falando do mundo ideal. Claro. Como tem que ser feito o melhor treinamento? Qual é o melhor treinamento? Qual a melhor forma de ensinar um atleta? Qual a melhor forma de tu ajudar aquele cara? Aí tu vai fazer, por exemplo, eu tenho o curso da CBF, né? Licença B de treinador de futebol. Estou habilitado a trabalhar com equipes profissionais no estado e a nível nacional. No curso da CBF, a gente vai lá, nós temos os melhores materiais, com os melhores profissionais ali com a gente, renomadíssimos ali nos ensinando, dizendo assim, ó, o futebol hoje deve ser feito dessa forma, deve ser jogado assim. Mas a gente tem que entender que aqui em Santa Maria, no Rio Grandense, no estádio dos Eucaliptos, a gente tem aquela estrutura, a gente tem aquele campo de treinamento, a gente tem número X de bolas, número X de cones e que tipo de atletas a gente tem. A gente sabe, se a gente fosse fazer uma reflexão mais ampla, o futebol gaúcho aqui, ele é um futebol bem específico e diferente da maioria dos outros estados. Então a gente tem que olhar, tem que ter um olhar muito atento, assim, ó, que tipo de atleta que eu tenho? Esse atleta vai conseguir sair jogando, tocando bola, marcar lá na frente, o nosso campo, o nosso gramado permite fazer um futebol igual que a gente vê na televisão lá dos times europeus, ou a gente está em Santa Maria, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente está aqui, vai jogar um gauchão sub-20 no inverno, com campo, com barro, com pouca grama, fazer uma logística de viagem que a gente daqui a pouco tem aqui a Passo Fundo, uma viagem longa, talvez a gente tenha que ir aqui a Rio Grande, uma viagem longa também. Então tem que ter toda essa análise por trás do que tu quer que o teu time vai jogar e o que tu queria que o teu time jogasse, né? É isso, né, Jesus, que com o sacrifício que vocês têm feito ultimamente, eu fazia algum tempo que eu não ia no Rio Grandense, que confesso. Agora com essas coberturas que a gente tem feito, em procurar dar um espaço para o Rio Grandense, eu fui várias vezes ali e constatei que vocês fizeram uma série de melhorias. Hoje o Rio Grandense tem uma academia, tem uma secretaria bem montada, tem um local ali de convivência que o torcedor pode participar, tem quadra sintética, né? Pode fazer treinamentos e coisas que antigamente não tinha, né? No teu tempo ali. Não, era uma casa velha. A nossa concentração era uma casa velha. Então, assim, Tess, o projeto que a gente vem trabalhando desde o ano passado, que eu estou presente junto com eles lá, as modificações elas variam. Agora, recentemente, sexta-feira, já inauguramos a nova lavanderia. Hoje nós temos lá, são 5 máquinas de lavar, 5 máquinas de secar roupa, uma máquina
para cada categoria. Um jogo de máquina para o 20, para o 17, para o 15, para o 13, porque nós tínhamos um jogo de máquina só, para todas essas categorias. Então, não sendo industrial, a máquina não aguenta, né? Então, essa inauguração... Sim, não é uma lavagem de roupa comum, tem barro, tem uma série de coisas. Exatamente. Então, tendo essa estrutura que está sendo montada lá, agora também vamos começar a trabalhar com a parte de alojamentos, porque o próprio Miguel, o Davi, eles têm contato com alguns jogadores que já jogam. Que são da região, né? Exato. Então, mas esse pessoal precisaria de alojamento. Então já está sendo, um está pronto, hoje estão lá montando os beliches, roupeiros, já vão pensar em mais 2, para que a gente possa assegurar, dar melhores condições, até de material humano para ele trabalhar e nós dar estrutura para esse pessoal. Então nós viemos caminhando lentamente nesse sentido, muita gente nos cobra, mas como tu mesmo falou no início, né? O capital está sendo tirado um pouco aqui, um pouco lá, uma ajuda aqui, outra ajuda lá. É dessa forma. Através, inclusive, dos nossos vereadores, a gente conseguiu algumas emendas. Então, outro dia alguém me perguntou assim, puxa, mas não tem futebol profissional, mas como é que vocês estão fazendo tudo isso que está acontecendo? Porque de algum lugar está sendo ajudado. E é esse o nosso pulo maior que a gente pretende dar, é dando essa condição para que o Miguel consiga fazer um bom trabalho e a gente consiga botar o nosso nome, o nosso periquito, o nosso rio-grandense na vitrina novamente. Complementando o que Jesus disse, né? É aí que está. Isso é interessante a gente trazer aqui, porque a gente que está no dia a dia do clube, a gente que está ali de segunda a sexta ou de domingo a domingo, a gente vê a coisa acontecendo. O tempo inteiro, se a gente for no clube agora, de manhã, uma terça-feira, tá garoando e tem umas 4, 5 pessoas lá no clube colocando a mão na massa, trabalhando, arrumando coisa, pintando, reformando, e isso vem há já uns 5 anos, né? Para quem lembra, né, o clube ele fechou as portas lá em 2017, naquela situação específica lá, o clube ficou 1 ano e 1 ano e meio fechado. Quando veio esse projeto de vamos voltar com as categorias de base, para daqui a pouco a gente voltar com o profissional, isso já tem 5 anos. Foi pego quase uma terra arrasada. Então as pessoas chegam e dizem, por que não volta com o profissional? Tem muita coisa a ser estruturada, a ser organizada para que possa ter um profissional. Então, começa pela parte da lavanderia, para a gente ter pelo menos um material para utilizar, a parte do alojamento, a parte da entrada, do acesso do clube, muita conta que tinha que ser colocada em dia. Então tem um contexto muito grande que às vezes as pessoas nos param no calçadão e o pessoal vê a gente com a roupa do clube e diz assim, o Rio Grandense está voltando, por que já não voltou? A gente às vezes diz assim, tu tem ido no clube, tu tem frequentado os eucaliptos, tu tem visto tudo que tem sido feito? Não, faz tempo que eu não vou lá. Pois é, a gente está se movimentando, a gente está se mexendo para voltar forte. Para você ter uma ideia, Tessis, o ano passado, por que o clube não podia disputar? Porque tinha problema na Casa Mata, tinha problema de entrada, tinha problema de alojamento que não tinha. A estrutura de copa, de refeitório, de cozinha, essas coisas todas foram reformuladas dentro das normas. A cozinha com azulejo bonitinho, tudo. A sala de refeição com X lugares. A entrada do clube, que hoje é pela Pedro Gauler novamente, como foi no passado. Isso é uma coisa assim que me dá uma alegria enorme, porque era por ali que eu entrava. Era por ali que a gente chegava no clube. Então, hoje tu olha assim, vê aquela entrada linda que tá. Aí tu chega, vê a Casa Mata toda reformulada. Então, da onde que saiu esse dinheiro? É o pouco que a gente consegue. Porque futebol, gente, não é só tu pegar 20, 30 atletas e botar lá treinar. Tu tem que ter estrutura, tu tem que estar dentro das regras. Ou seja, a federação só libera se tu tiver X coisas de acordo. Então, o Rio Grandense chegou nesse ponto. Ele tem essa condição.
Hoje nos falta o quê? Apenas a brigada nos dá o ok. Que era essas coisas que ele nos cobrava. Ou seja, nós tínhamos que ter uma entrada exclusiva para o nosso torcedor, nós tínhamos que ter uma casa-mata adequada, essas coisas foram feitas. Então, assim, ó, hoje o clube fica com 3 entradas, a entrada do visitante, a entrada para chegada das viaturas da brigada, das vans, entende assim? Isso tudo está estruturado. É aquilo que a federação nos pede, está pronto. Então a gente vê ainda, o que nos falta hoje ainda, que nós precisamos fazer? Que por enquanto vai ser uma arquibancada que está faltando para a torcida visitante. Essa é a única parte que está faltando. Lá do pavilhão. Exatamente. Então assim, as coisas vêm andando. O ano passado, quando eu cheguei no clube, não tinha nada disso. E hoje a gente pode olhar e ver que já existe. Que tu está chegando na condição de daquilo que os poderes nos exigem. Então, por isso que eu te digo, Tess, assim, ó, a alegria que a gente está tendo, essa motivação que a gente está tendo hoje de tocar o clube, é baseada nessas coisas que aconteceram. E a gente trazer alguém que já trabalhou no clube, que conhece o nosso clube, sabe que o empenho que essa direção está fazendo para que esse clube volte a ter visibilidade. Miguel, a competição agora que tu tem pela frente começa... Em agosto. Tu tem até agosto para trabalhar o grupo. A gente tem aí 2 meses de pré-temporada, né? Umas 8 semanas aí. E aí a competição está prevista para iniciar primeiro final de semana de agosto e se estender durante o mês de agosto e setembro, né? Isso faz de grupos. A gente classificando, a gente entra o mês de outubro também em competição. Então, acho que tu tinha me perguntado antes, né? Eu não consegui responder. Como é que está sendo essa montagem, né? A maioria desses atletas em idades de sub-20, eu já conheço por ter trabalhado com eles em outras equipes de categoria de base dentro da cidade, ou esses atletas foram meus adversários, né? Me enfrentaram. E sempre quando a gente está no futebol, a gente está olhando também a grama do vizinho, né? A gente está olhando, esse menino é bom jogador, esse guri poderia me ajudar. Então a gente sempre está pensando lá na frente, né? A gente não sabe o dia de amanhã, o futebol é muito incerto. Então, a maioria desses meninos ou já conhecia, ou já tinha uma noção de quem era e como jogava. Então, a gente, num primeiro momento, eu montei a minha comissão técnica, a gente se reuniu, começou a falar de nomes, goleiros. O que a gente tem goleiro nessas idades aqui? Sub-20 é nascidos em 2005, 2006, 2007. O que a gente tem de goleiros nessa idade? Tem esse. Vamos dar uma pesquisada hoje com os celulares, redes sociais. A gente vê, esse menino está no Brasil de Farroupilha. Esse menino está no São Luís de Juí. Esse menino, eu acho que está parado. Vamos dar um alô com ele, vamos dar uma conversada. Então, a gente foi feita essa captação, né? A gente foi garimpando alguns meninos e a preferência eram os da cidade. Porque a gente sabe que Santa Maria, o tamanho que tem Santa Maria, a quantidade de futebol amador que acontece dentro de Santa Maria, seja no futsal, o campo, o futebol 7, tem muito atleta dentro da cidade, bons atletas. Então a gente conseguiu montar uns 15 atletas. Só de entrar em contato com a gurizada, o Rio Grande do Sul está voltando, vai ter um sub-20, gostaria de fazer parte do nosso projeto. Vender o peixe para a gurizada comprar a nossa ideia, a gente conseguiu uns 15. E aí no domingo agora, anteontem, na parte da tarde, a gente fez uma avaliação, a gente fez uma seletiva aberta. E a gente teve cerca de 50 meninos lá interessados, com sangue no olho, vamos dizer assim, querendo, como Jesus disse, familiares que se identificaram e gostariam muito de ver o seu filho vestindo a camisa do Rio Grandense. Então foi bem gratificante a gente ter 50 meninos ali. A gente tinha pensado uma avaliação de 1 hora, 1h30, a gente ficou 3 horas avaliando os atletas. E ali a gente percebe assim, no olhar dessa rapaziada, né? O olhar, aquela expectativa de dar certo, né? Então tu vê que tem como fazer, né? Claro. Sem dúvida nenhuma. E dessa avaliação aí de 50 atletas, a gente conseguiu tirar mais uns 10. Hoje a gente tem lá no clube, tá acontecendo os treinos, eles acontecem pela parte da manhã todos os dias. A gente tem 25 atletas já nesse primeiro momento, nessa primeira semana de pré-temporada, a gente tem 25 atletas. Então a gente já tem um esqueleto, a gente já tem uma base, e conforme for passando as semanas... A gente só vai acrescentando o que pode ser que chegue atletas melhores, pode ser que alguns ali que não estejam dentro do acordo do que a gente está esperando deles, eles acabem sendo dispensados, isso é um processo natural dentro do futebol. Mas a ideia é, a gente já tem um grupo, e esse grupo vai só agora melhorando ao chegar próximo da competição. Que bom, né? Porque assim, Tess, olha bem, aquilo que a gente comentou há pouco, à medida que vai acontecendo,
vai aparecendo. Quando tu começa com esse trabalho que nós estamos realizando, que o Miguel está fazendo, outras crianças, outros jovens vão ver esse trabalho, vão ver o amigo do amigo que falou, e aí acaba vindo também querer ter a sua oportunidade. E aí, nesse momento, o que tu faz? Aquilo que tu está precisando. Aquilo que tu acha que poderia ser melhor. E, de repente, esse atleta aparece. Por quê? Porque está tendo a visibilidade. É esse o nosso pulo do gato hoje, é a visibilidade. Rio Grandense existe. Sim. Rio Grandense está vivo. E nós estamos dentro dessa ideia, né, Jesus e Miguel, tentando uma parceria, abrindo espaço para o Rio Grandense, o máximo possível. A gente tem feito isso com as categorias de base, com o Paulista, pretendemos fazer com vocês, porque Jesus está certo. Se tem visibilidade, aparecem os apoiadores. Porque o que o apoiador quer? Visibilidade. Mas depois tu traz um deles aqui, mostra quem é, faz uma entrevista. E tem isso que o apoiador quer. Mas a gente, na medida do possível, vai tentar ajudar, né, na nossa parte. Até a gente já pode combinar aqui, vamos deixar passar os primeiros 30 dias, lá pelo fim do mês, vamos fazer novamente um programa. Aí o Miguel já vai poder dizer como é que está o andamento das coisas. Tu vais também, de repente, trazer alguma necessidade aqui para que a gente possa tentar ajudar, né? Ajudar. De maneira, eu tenho batido muito ali com os empresários para arrumar alguém. Tem tanto asfalto na cidade, um restinho de asfalto do seu braço, podia fazer aquela entrada ali que tem, é só asfaltar aquela entradinha, já fica mais uma entrada, né? Que a brigada perde por causa das pedras ali, né? Isso, exato. Eu tenho já falado disso bastante aqui. Nós vamos arrumar uma empresa aí que, quando estiver asfaltando alguma rua, no resto de asfalto vai largar ali. Larga lá. Larga ali, pronto. Nós já estamos conversando, vamos ver se a gente consegue ajudar de uma forma ou de outra. Que é assim que a gente vai fazer as coisas. Não tem outra maneira. Eu gostaria de deixar assim aqui um recado da nossa presidente, sim, que por motivos profissionais não pôde estar aqui presente, que ela é uma médica. Então, assim, ela agradece encarecidamente a esse espaço que está sendo dado para o Rio Grandense, que nos sentimos realizados com esse projeto vindo a acontecer. Então, assim, ela também está muito feliz, o próprio Paulista. Por que o Paulista não está aqui? Porque tem que estar tocando obras lá no clube. Então, tem fiscalizando, buscando material, vendo, idealizando as coisas. Então, em nome dessa direção, a gente agradece o espaço que nos está sendo dado. Miguel, sucesso, né, Miguel? Torcemos para que as coisas andem aí e vamos conversando, vamos trocando ideias aí, né? Não, é esse espaço. Se quiser mandar uma mensagem também, convocar atletas, se tiver mais uma peneira, alguma coisa. Não, na verdade a gente tem agora o nosso plano de trabalho bem estipulado, né? Agora com esse primeiro grupo, a gente vai começar a trabalhar, a gente tem pelo menos esses primeiros 30 dias, esse primeiro mês de pré-temporada, para a gente ter o esqueleto do time e a gente, mês que vem, começar amistosos. Então, a partir do mês de julho, a gente já começa alguns amistosos de preparação. Quando começar os amistosos, a gente consegue bater o olho e dizer assim, ó, precisamos de um lateral direito, precisamos de um ponta esquerda, e aí a gente também está o tempo inteiro ligado. É muito menino que manda mensagem pra gente, é muito atleta que quer vir jogar. Ontem à noite mesmo, eram 10 horas da noite, um senhor me chamando no celular para indicar dois atletas. Segundo eles, muito bom, muito isso, muito aquilo. Eu disse, tudo bem, vamos pensar e tal. Analisar. Vou passar para o treinador esse assunto, aí ele vê como é que você faz. Então, como Jesus disse, né, tudo que pode vir a agregar é bem-vindo, né? Sim, eu sou um cara muito aberto, né? Me considero um cara de fácil convivência, então eu estou sempre muito disposto a conhecer pessoas novas, a aceitar ideias, a aceitar ajudas e também ajudar quando necessário, né? Quando possível. Então, para quem está assistindo o programa, pô, eu achei interessante, eu gostaria de participar de alguma forma, eu gostaria de me colocar à disposição para estar auxiliando, são bem-vindos, né? Provavelmente esse programa vai ao ar, quer dizer, vai ser publicado nas redes sociais, né? Então, nas redes sociais, um manda para o outro, olha aqui, os caras estão voltando a essa ideia. Então, só essa visibilidade para a gente já é uma ajuda gigante. Legal, obrigado pela presença de vocês, né? É isso aí. Nós que agradecemos, Tess, mais uma vez, eu deixo a nossa alegria de estar aqui e a nossa percepção de que com essa divulgação a gente consegue
voltar para o cenário esportivo. Legal, nós pretendemos Que a zona esportiva nos dá essa oportunidade. Isso, nós pretendemos, inclusive, fazer nós já combinamos, quer dizer, nós conversamos, nós temos que marcar uma ida lá para mostrarmos todas as dependências. Nós mostramos nos espaços que a gente teve ali com as crianças alguns detalhes. Nós gostaríamos de mostrar para o público o que vocês fizeram lá. Exatamente, seria interessante. Porque muita gente não vai lá, não tem nem ideia do que foi feito lá. Assim, quando a gente tem algumas pessoas que a gente, o ano passado, teve lá nos visitando, através de um e de outro, veio ver se realmente estava acontecendo, as pessoas ficavam maravilhadas. Não, eu sou testemunha disso. Lá vendo isso. Grande abraço para vocês. Forte abraço. Estamos indo embora, um grande abraço, até o próximo.